Vamos conversar agora sobre isso com a sócia da AGR Consultores, Jéssica Costa. Muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, Muriel. Prazer é meu. Obrigada pela oportunidade. Eu queria muito entender o que está em jogo quando a gente fala de informações sensíveis diante aí dessa disputa que a gente está acompanhando dos novos e antigos deliveries. Tem dois pilares de informações sensíveis, né? Aqui está sendo muito discutida recentemente são as informações estratégicas, basicamente estratégias comerciais, e menos a questão de dados dos clientes, que também é um ponto de preocupação. Mas nesse momento a discussão está muito sobre a estratégia comercial, sobre acessos indevidos a dados de pricing, de mercado, de consumo, de estratégia comercial, de uma série de pontos que tornam a concorrência de fato desleal. Sabotagem, na verdade a gente já está falando em sabotagem comercial, né? E quem que pode sair mais prejudicado diante desse cenário, Jéssica? A gente pode estar falando ali a competição realmente do delivery ou, no fim das contas, é o consumidor que pode sentir um impacto maior? Diretamente, no primeiro momento, no curto prazo, na verdade, o consumidor pode se beneficiar dessas questões, porque entra na guerra de preço, guerra de mercado, cashback, entregas com preços menores, até por muitas vezes entregas gratuitas. Então, num primeiro momento, o consumidor seguramente vai se beneficiar, mas o que se discute muito é a competição entre as empresas de fato, né? São as empresas que já estão estabelecidas, que já tiveram investimentos em estratégia, em desenvolvimento de tecnologia, e os novos entrantes que se beneficiam de alguma forma e vão buscar todas as maneiras possíveis, lícitas e ilícitas de benefício. Pois é, e é muito curioso o que pode acontecer daqui para frente, porque é interessante ver que essa disputa realmente pode gerar até aquela coisa de bloquear alguns restaurantes para alguns aplicativos específicos, alguns deliveries. Não só isso, mas também a questão da exclusividade de restaurantes. A gente sabe que essa é uma questão que pode começar a surgir cada vez mais diante dessa quantidade de deliveries que começam a aparecer, né? Esse é um ponto bem importante, Muriel, e na verdade tudo começou aí num passado bastante recente, né? Porque essa briga ela acontece há algum tempo, mas ela está escancarada num passado recente. E nós tínhamos inclusive estabelecimentos comerciais com cláusulas contratuais que impediam qualquer tipo de entrada de outro player, de outro concorrente, cláusulas que por vezes as empresas, as empresas de alimentos consideravam até abusivas, e acho que essa foi uma das grandes pautas aí de discussão. Alguns quebraram essas regras e foram acionados na justiça. No final, assim, esses novos players entram com forte capital, eles entram com forte tecnologia e com ambição de escala. E é esse tripé, no meu entendimento, que torna aí uma busca de concorrência e de crescimento muito rápido, que ele questiona os limites de ética e compliance, né? Pois é, eu também queria até entender, Jéssica, diante desse cenário, se restaurantes pequenos, menores ou até entregadores independentes podem passar a ser forçados a aceitar condições talvez menos favoráveis para eles, a privacidade, a segurança de dados, para continuar aparecendo nos aplicativos. A gente pode estar falando de um risco talvez à autonomia desses trabalhadores, desses restaurantes menores também? Entende-se que sim, Muriel, porque alguns restaurantes, inclusive, já estão se colocando como fechando ou abrindo oportunidades para que outros players entrem, e eles estão perdendo visibilidade na plataforma. Na verdade, no meu ponto de vista, eles ganham uma oportunidade de negociação, né? O mercado deixa de ter um player quase monopólio, e passa a ter outras oportunidades. Eu enxergo isso tanto para os entregadores ali, para a equipe que a gente diz que faz o last mile, que faz a última parte da entrega, quanto para os restaurantes. Eu enxergo uma oportunidade, mas sem dúvida nenhuma, nesse momento em que há contratos com cláusulas de exclusividade, isso está trazendo uma turbulência para cada um deles, né? Perfeito. Até queria entender, Jéssica, quem que corre mais risco diante desse cenário num longo prazo daqui para frente? São os consumidores que, ao aceitar, ao baixar esses aplicativos, podem ter dados sensíveis aí à disposição?
Ou são, por exemplo, até os entregadores, que geralmente são terceirizados, que podem também, não pode existir um cuidado, uma falta de cuidado com os dados deles, ou essa guerra realmente pode respingar muito mais aí nos restaurantes pequenos, em lojistas pequenos? Como é que você está enxergando? Eu enxergo que os restaurantes pequenos, eles até vão se beneficiar, né, porque eles vão ter oportunidade de negociar de forma diferenciada. Então, os aplicativos têm uma taxa alta para os restaurantes, elas eram inegociáveis e agora elas passam a ter negociação. Então, no curto prazo, eu enxergo benefícios tanto para o consumidor, quanto para os restaurantes, quanto para os entregadores. No médio prazo, o que que a gente deve ter de preocupação? Na verdade, a gente costuma dizer que vai ganhar quem tiver a melhor transparência na segurança da informação e na segurança de dados. Porque hoje a gente olha muito para a conveniência, para a rapidez, para a variedade. A gente hesitou ali, passa ainda por um momento de, poxa, mas vou baixar outro aplicativo no meu celular. A gente tem uma grande parte da população hoje com internet disponível, com smartphone disponível, mas ainda baixar um novo aplicativo ainda é uma ruptura muitas vezes. Mas eu acredito que no médio prazo, o que a gente vai escolher qual é o aplicativo que nós vamos usar com base na transparência, na governança, no compliance, porque no final do dia eles têm hoje o setor de delivery é quem tem o maior número de dados, a maior assimetria de informações no mercado. Então, quando a gente olha para o consumidor, ele sabe quem você é, ele sabe teu hábito de compra, ele tem o seu endereço, ele tem os dados do seu cartão de crédito. Então, eu acredito que no médio prazo, a gente vai olhar mais para quem oferece segurança dos nossos dados e uma transparência na comunicação, porque o conjunto ali, conveniência, rapidez, relação custo-benefício, vai estar muito equilibrado. Outro ponto que eu queria entender até é quem que fiscaliza ou deveria fiscalizar esse caso, então, o uso de dados por aplicativos, olhando para o nosso cenário aqui brasileiro mesmo. São agências de proteção de dados, órgãos de defesa ao consumidor, em quem que o consumidor pode se apoiar nesse caso, levando em consideração que eu acho que deve ser um assunto que cada vez mais vai passar a fazer parte aí das rodas de conversa e vão começar a conversar mais sobre isso, apesar de que não é um assunto que preocupe muito o brasileiro, né? É, acho que a nossa preocupação com esse assunto vai aumentar cada vez mais, Pois é. né. Hoje a gente já tem dados sensíveis que quando vazam, o estrago é bastante grande, e a gente tem alguns órgãos que são responsáveis pela fiscalização, e hoje em dia a digitalização, a internet, a velocidade com que, a divulgação de um episódio desse vaza, o estrago é bastante grande. É por isso que no nosso entendimento as empresas vão investir cada vez mais na segurança e na tecnologia, vão cada vez mais deixar para olhar para o gasto com segurança da informação como um custo ou como uma despesa e vão olhar como um ativo estratégico, porque esse vai seguramente ser um diferencial, porque os benefícios que nós como consumidores, os restaurantes e os entregadores vão ter, eles vão estar muito dinâmicos, né, como a gente tem aí em outros serviços que a gente já teve exclusividade e hoje a oferta é maior no mercado. O preço é dinâmico, essa relação é dinâmica, mas a segurança de dados vai cada vez mais ser um componente da nossa escolha. Muito bem, Jéssica Costa, sócia da AGR Consultores, obrigada mais uma vez pela conversa aqui e pelos alertas feitos também. Um bom trabalho para você e boa semana. Obrigada a você, Muriel, para você também. Obrigada. Obrigada.